Se você fosse um policial enviado para checar uma casa que simplesmente apareceu do nada e acabasse achando uma fita macabra contendo vídeos sobrenaturais e mistérios jamais solucionados, o que você faria? Com certeza deixar o like e se inscrever no canal aumentaria suas chances de sobreviver. Aqui é o Drake, e nesse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar o Léo vendo algumas fitas macabras, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e te mostrar o porquê você não sobreviveria às fitas macabras em The Fear Footage. Definitivamente tem algo muito errado acontecendo nessa casa. Isso porque em 19 de abril de 2016, o departamento de polícia de Dark Bluff, Maryland, recebeu diversas ligações anônimas informando que uma casa que foi demolida há um ano atrás, depois que uma garota finalizou toda a sua família lá dentro, simplesmente reapareceu sem nenhum arranhão, o que era bizarro, já que até o dia anterior a casa não estava lá. E as filmagens que veremos a seguir foram recuperadas da câmera corporal do oficial Léo Cole, que foi mandado para investigar o reaparecimento repentino da casa, mas ele simplesmente desapareceu depois disso, e nunca mais foi encontrado. Com isso, vemos as gravações da câmera de Cole, que recebeu uma ligação da sua esposa enquanto estava indo a caminho da casa, prometendo que logo poderia ficar junto com a mulher, sem nunca imaginar que nunca vai cumprir essa promessa. Assim que chega na residência, percebemos que ela é completamente normal do lado de fora, então o policial começa a rondar a casa procurando por algo diferente, mas quando não encontra nada, ele avisa no rádio que entraria na casa, e podemos ouvir os chiados vindo do outro lado, e as vozes de outros policiais se comunicando. Porém, quando ele coloca seu pé dentro da casa, os sons começam a embaralhar como se o sinal não conseguisse entrar ali. E aí Cole pega sua arma e grita que estava entrando para qualquer pessoa na casa conseguir ouvir. Com isso, o cara tenta acender alguma luz para enxergar melhor, mas aparentemente nenhum interruptor funciona, até que o som da televisão ligando chama sua atenção. E ao lado dela tinha um aparelho antigo de fita cassete, com uma estranha fita ejetada que tinha o nome de A Filmagem do Medo. E curioso, o policial decide colocar a fita para tocar, sem nem imaginar que está cometendo o pior erro da sua vida. Ok, tem muita coisa estranha e errada acontecendo aqui. Esse lance de uma casa surgir do nada é realmente algo que deve ser analisado com cautela junto do governo da cidade, para checar se de fato houve uma demolição na residência naquele lugar. E o departamento deveria solicitar a todas as redondezas imagens de câmeras de segurança para tentar ver em que momento a casa reapareceu e como isso aconteceu, já que eles não sabem direito o que está havendo e podem estar enviando Cole para uma armadilha, já que uma casa não é construída em um único dia, e essa história está muito estranha. A segunda coisa, galera, é que esses policiais dificilmente patrulham ou atendem chamados durante a noite, sem estar junto de um parceiro. Isso ocorre porque a madrugada é onde a maior parte dos crimes acontecem, como assaltos, roubos e etc. E enviar um oficial sozinho até essa localidade é no mínimo uma atitude muito irresponsável. Até porque existe um parceiro para dar cobertura e se comunicar com a central caso tenha algum confronto armado, além de solicitar reforços para seu companheiro caso ele seja ferido em ação. E finalmente o terceiro erro, o Cole não pode simplesmente invadir uma casa sem um mandato policial, ou uma causa provável, que no caso seria algo que justificasse a invasão, como um som de tiro ou um pedido de socorro, por exemplo. E digamos que entrar em uma casa que parece estar completamente vazia não é o ideal, né? Já que nas chamadas apenas falaram que a casa reapareceu, ninguém mencionou sons de disparos ou gritos de socorro. A atitude correta nesse exato momento seria pedir reforços e fazer uma checagem na área para tentar encontrar as pessoas que moravam ali, já que elas podem ter sido sequestradas, assaltadas ou foram vítimas de algum crime hediondo. Fora o fato de que ele não estranhou que nenhuma luz da casa acende, mas a televisão e o videocassete funcionam normalmente, e ele nem imaginava que assistir essa fita vai ser o pior erro da sua vida. Na primeira filmagem, conhecemos Brandon, um garoto que iria fazer aniversário no dia seguinte, e por isso estava fora de casa se divertindo com a câmera que ganhou da sua mãe. E esse menino com certeza deve querer ser um youtuber, porque não tem explicação para ele estar gravando tudo dessa maneira. Porém, enquanto se divertia, sua mãe pede para que ele volte para casa, pois à noite iria cair uma forte tempestade. E então, o menino vai para o seu quarto jogar videogame, até que sua mãe aparece avisando que iria dormir, e pedindo que ele não tivesse pesadelos essa noite, porque é exatamente assim que você evita que seu filho tenha pesadelos, né? O problema é que enquanto brincava com a câmera, o garoto viu um noticiário na televisão informando que alguns avistamentos de palhaços bizarros estavam acontecendo por todo o país, o que estava deixando as autoridades muito preocupadas. Mas quando achava que aquilo era só mais uma notícia sensacionalista, Brandon olha pela janela e vê um palhaço bizarro acenando para ele. Assustado, o garoto vai até o andar de baixo procurar pelo mascarado, e quase teve um treco ao vê-lo tentando abrir a porta. Completamente em choque, a criança vai até o andar de cima chamar sua mãe para contar o que viu. Mas a mulher não acredita no filho e diz que se ele ficasse lhe incomodando, iria cancelar a festa no dia seguinte. Sem escolhas, o menino volta para o seu quarto, até que escuta barulhos estranhos no andar de baixo, e corre para chamar a sua mãe, implorando para ela checar. Só que pouco tempo depois da mulher descer as escadas, a energia cai, deixando todos na completa escuridão. Apavorado, Brandon tenta gritar pela sua mãe, que não responde de forma nenhuma, até que ele vê alguns dedos se esgueirando para fora do banheiro, mas quando ia gritar, sua mãe aparece, dizendo que a tempestade deve ter estourado a caixa elétrica, e por isso as luzes se apagaram. Então ela pede para o menino desligar a câmera e voltar para o seu quarto, sem nem imaginar que estava cometendo o pior erro da sua vida. Antes de ir para o quarto, o garoto checa o banheiro para ver se tinha algo, e depois fica esperando sua mãe voltar, enquanto ouvia batidas bizarras vindo de dentro da casa. Logo a sua mãe retorna e ordena que ele vá dormir e pare com essa história de palhaço,
palhaço, pois já estava ficando velho para isso. Mas ao fundo podemos ver o mascarado se esgueirando pela casa. Mais tarde naquela mesma noite, Brandon ouve batidas e pega sua câmera para ver o que estava acontecendo, encontrando o Jack in the Box na sua porta. Assustado, ele corre para chamar sua mãe, mas vê que ela tinha simplesmente desaparecido. Com medo, ele começa a procurar pela mulher, até que ouve a voz dela lhe chamando no andar de baixo. Mas quando ia descer, ele vê os balões vermelhos subindo em direção ao teto, e o palhaço macabro indo na sua direção. Apavorado, o menino se tranca no closet para tentar se proteger, mas continua ouvindo a voz da mãe lhe chamando, e sem pensar muito, Brandon segue o som, encontrando a mulher finalizada com seu corpo lhe esperando para uma festa surpresa. E aí o Brandon tenta escapar, mas o palhaço aparece e começa a persegui-lo, fazendo o garoto derrubar a câmera. Então ouvimos seus gritos, e a última coisa que vemos é o palhaço levando Brandon embora em uma espécie de transe, para nunca mais ser encontrado por ninguém. Bom, esse caso dos palhaços assassinos ficou muito famoso em 2016, pessoal. Vocês devem se lembrar daquele tanto de youtubers se fantasiando com máscaras assustadoras de palhaço, para ir atrás de alguns cliques. Além dos malucos que faziam isso apenas por diversão para assustar os outros, se é que isso é diversão. O problema é que esse fenômeno causou uma onda de pânico no mundo todo, e deixou vários adultos preocupados e crianças traumatizadas. Mas esse acontecimento também nos dá uma noção do ano em que essa gravação estava se passando. Esse negócio dos palhaços começou de forma misteriosa, e seu primeiro avistamento significativo ocorreu em agosto de 2016, em Greenville, na Carolina do Sul, quando crianças disseram ter visto palhaços tentando atraí-las para a floresta. Esses relatos logo se espalharam, com pessoas em outros estados afirmando ter visto palhaços assustadores, em locais como ruas desertas, áreas residenciais e perto de escolas, o que pode ter sido mais um efeito manada ou uma histeria coletiva, que deu início ao surto. Mas como tragédias dão muito dinheiro, a mídia rapidamente começou a cobrir esses eventos, o que gerou ainda mais atenção e histeria em massa. E embora alguns desses encontros tenham sido desmentidos como boatos ou pegadinhas, outros foram documentados, e houve até mesmo casos em que pessoas foram presas por se vestir de palhaço e causar distúrbios. Mas conforme a atenção da mídia e o interesse do público diminuíram, as aparições começaram a se tornar menos frequentes, principalmente porque as autoridades começaram a tratar essas ocorrências com mais seriedade, e muitas pessoas foram desencorajadas a continuar quando prisões e agressões aos palhaços começaram a acontecer, o que prova que sair por aí assustando os outros nem sempre vai acabar bem. E apesar do fenômeno ter se dissipado, ele deixou um impacto duradouro na cultura popular, sendo lembrado como um exemplo de histeria coletiva alimentada por redes sociais. Isso porque, pessoal, não há registros confirmados de assassinatos diretamente relacionados aos avistamentos de palhaços bizarros durante o fenômeno de 2016, pelo menos não nos Estados Unidos. A maioria dos incidentes envolvendo esses palhaços foi composto por relatos de avistamentos, ameaças e, em alguns casos, agressões menores e vandalismos. Mas houve muitos relatos falsos e rumores que circularam nas redes sociais, sugerindo que os palhaços estavam envolvidos em crimes violentos, mas a maioria dessas histórias foi desmentida ou nunca confirmada. Mas voltando a falar de Brandon, esse garoto definitivamente parece ter alguns neurônios a menos. Primeiro, porque ao invés de checar lá fora, o garoto devia imediatamente ligar para a polícia, levando em conta esse surto de mascarados que estava acontecendo. Em seguida, o menino deveria checar se todas as portas e janelas da casa estavam trancadas para evitar qualquer invasão. Depois, era só pegar algo para se defender, como uma faca de cozinha, e colocar móveis como cadeiras ou brinquedos como carrinhos na escada, para além de dificultar a subida do invasor, criar uma chance dele escorregar e cair. E isso criaria um alarme improvisado, e nos daria tempo de reagir quando a figura mascarada entrar. Agora, falando da mãe dele, se havia notícias de palhaços bizarros aparecendo ao redor do país, ela deveria ao menos dar mais atenção para o que o filho estava falando, e não é possível que ela não ouviu os sons de gente correndo no andar de baixo. Parece até que a mulher já estava tão cansada de ser mãe que só deixou o monstrão finalizar ela. E Brandon também não se ajuda, já que ele estava com a maldita câmera na mão e tinha gravado a criatura. Era só mostrar a filmagem para sua mãe para fazê-la acreditar ao invés de ficar falando bobagem. E assim que a sua mãe desapareceu, o garoto tinha que se trancar em algum lugar e ficar escondido, ou tentar sair pela janela e descer até o chão para chamar ajuda em algum dos vizinhos. Só que nesse caso é bem possível que o palhaço seguisse Brandon e lhe capturasse. Fora que essa criatura não parece ser humana, e sim uma entidade, que além de ter o poder de encantar as crianças como fez no final, também pode imitar vozes e se teleportar pela casa, já que toda hora ele aparecia em um lugar diferente transitando pelos corredores, então é bem possível que o garoto não tivesse a menor chance de fugir. E só pra deixar claro, se um palhaço mascarado com poderes sobrenaturais decidir invadir a sua casa no meio da noite, provavelmente você não vai ter recursos para lidar com ele, e vai de base no processo. Eu já falei isso algumas vezes nos vídeos de Hell House. Depois de assistir essa filmagem bizarra, Cole escuta ruídos vindo dos quartos, e explorando os cômodos da casa, ele avista um papel que parecia ter sido escrito por uma criança, onde dizia quarto da Megan, não entre. Mas ignorando esse recado estranho, o homem entra no local e encontra o diário da Megan jogado no chão. E mesmo com vários avisos para não ler o seu conteúdo, o policial não consegue aguentar a curiosidade e abre as páginas. Na primeira, a menina fala que ela e sua família se mudaram para uma nova casa tão grande que ela poderia se perder nela, o que era bom, pois seu aniversário de 14 anos estava chegando daqui a 2 meses, e que estava feliz por sua avó ter ido junto com eles, e esperava que fizesse muitos amigos na escola. Uma semana depois de se mudarem, a menina foi limpar seu quarto e achou uma fita estranha, então ela diz que vai esperar seus
pais dormirem para poder assistir, e que estava feliz porque fez vários amigos novos na escola. Alguns dias se passam, e a garotinha desabafa sobre estar ouvindo vozes assustadoras em sua casa, desde que assistiu a fita, e que independente do que fale, seus pais não acreditam nela. Além disso, a menina fala que estava se sentindo doente, e que tinha que ficar tomando remédios para conseguir dormir. Mas alguns dias se passam, e os pais decidem levar a garota em um terapeuta, pois as vozes estavam pedindo que ela fizesse coisas horríveis com a sua família, mas ela não queria, e esperava que o terapeuta pudesse ajudar a fazer as vozes pararem. E por fim, Megan pede que se alguém tivesse contato com a fita, não assistisse de forma alguma. Tarde demais, né? Mas infelizmente o destino da garota foi muito ruim, já que ela dizia na última página que a terapia não estava ajudando, e as vozes estavam ficando cada vez mais fortes e altas. Por isso ela iria finalizar sua família aquela noite, usando a arma do seu pai, pois as vozes diziam que assim todos eles iriam viver num lugar melhor juntos para sempre, e depois disso ela vai esconder o corpo de todos no armário da casa, junto com seu próprio corpo. Após ler isso, Cole tenta contatar a central, mas o rádio parece que não estava funcionando. Então, como um bom policial, só que não, ao invés de sair e chamar reforços e a perícia para analisar a possível cena do crime, o cara decide continuar investigando o local. Ok, esse definitivamente é o policial mais incompetente que eu já vi. Isso porque ele acaba de entrar numa casa bizarra, onde todos os moradores desapareceram. Em seguida, bilhetes começam a aparecer misteriosamente, indicando que de fato tem alguém ali com ele, fora a fita bizarra que ele encontrou, que provavelmente foi a mesma que Megan escreveu em seu caderno. E então o cara encontra um antigo diário que contém evidências irrefutáveis. E ao invés de sair daquela maldita casa e pedir por reforços para checar os armários da casa em busca dos tais corpos que a menina descreveu nas páginas, e claro, checar o resto da casa para ver quem deixou aquilo ali, pois isso não estava no quarto antes, ele simplesmente não faz nada e continua vendo a fita. Ou esses filmes mexeram com o cérebro dele, deixando Cole numa espécie de transe, ou ele definitivamente é muito burro, principalmente porque seu rádio estava sem sinal. E se acontecesse algo com ele dentro da casa, não daria para pedir ajuda. E como ele está o tempo todo de costas para os cômodos da casa, vidrado na televisão, seria muito fácil para quem deixou os bilhetes pegar ele desprevenido e finalizar o cara. Ou coisa pior, né? Sem contar que esse tipo de crime que aconteceu na casa seria do conhecimento de toda a corporação, porque apesar de ter muitos crimes violentos hoje em dia, um desses seria lembrado pela população do local. Tanto é que um dos caras que ligou para a emergência citou que a casa onde as mortes aconteceram apareceu do nada. Dando play na segunda fita, conhecemos James, um daqueles lunáticos que gostam de perseguir fenômenos naturais como tornados, tempestades, redemoinhos e furacões. Tudo para publicar no seu site chamado Storm Stalkers, ou Perseguidores de Tempestades no nosso bom português. E de quebra ficar famoso fazendo isso. Um dia ele vai até a casa do seu amigo Jay, que era o cérebro das operações, responsável por mapear as áreas onde eles faziam a caça da próxima tempestade. Além disso, Jay lhe mostra o novo equipamento que criou, um fone de ouvido que não só servia como comunicador, mas também gravava cenas de quem estava usando o aparelho, permitindo que o cinegrafista ficasse com as mãos livres para fazer qualquer coisa. Impressionado, Jay pede para seu amigo colocá-lo, pois assim conseguiriam obter filmagens de ângulos diferentes. E depois de arrumar todo o equipamento, a dupla parte até a casa do terceiro integrante do time, o Alex, que conta sobre como seu irmãozinho fica muito chateado e preocupado quando ele sai de casa, mas que logo iria voltar para levá-lo num passeio e animar um pouco o pequenino. Com isso, o pessoal viaja por horas até o condado de Evans, onde estavam rastreando uma supercélula, que era um evento muito raro de acontecer à noite, mas também era extremamente perigoso, já que era uma tempestade explosiva, um fenômeno que deixava quase todo o time bem apavorado. Então, o cara pede que os viewers torçam para que eles voltem em segurança. Ok, no mínimo você tem que ter um parafuso a menos para caçar tempestades ou qualquer outro fenômeno natural, e eu nem falo isso para ofender. É que isso é extremamente perigoso mesmo, e não deve ser feito por pessoas leigas e sem os equipamentos necessários para capturar direito os sinais temporais, e principalmente se manter seguro no meio de tudo isso. E eu já adianto aqui que essas coisas são muito caras. O primeiro equipamento que eles tinham que levar, e parece que nenhum deles tem, é um kit de primeiros socorros para caso algum deles se machuque gravemente. E também equipamentos de segurança, como capacetes para não tomar uma pedrada de granizo na cabeça, além de um celular via satélite para o caso deles ficarem sem sinal e precisarem pedir ajuda. E o walkie-talkies para poderem se comunicar um com os outros no meio do temporal, já que às vezes a ventania é tão forte que não dá para ouvir nada. Fora os equipamentos para medir a velocidade dos ventos, a temperatura atmosférica, a umidade do ar e, claro, uma câmera com visão térmica, para catalogar as massas de temperatura da tempestade. Fora que os veículos mais indicados para caçar tempestades fortes são geralmente caminhonetes e SUVs, com tração nas 4 rodas, porque além de serem veículos pesados, o que dificultaria acidentes gerados pelo vento, como um tornado mudando a rota do trajeto ou empurrando o veículo para fora da estrada, sem contar, é claro, a tão famosa aquaplanagem, que é responsável por muitos acidentes e viagens no meio da chuva. Também seria necessário preparar o veículo com redes e coberturas de proteção contra detritos e granizo. Isso porque, pessoal, uma supercélula, que é o tipo de tempestade que eles mencionaram, é uma tempestade extremamente forte e com uma estrutura organizada. As supercélulas são tempestades mais perigosas e têm o potencial de produzir fenômenos meteorológicos extremos, como tornados, granizos de grandes dimensões, ventos fortes e chuvas torrenciais. E por isso temos que ter uma série de cuidados ao nos aproximar de zonas onde uma dessas está acontecendo. E pelo que parece, esses caras não estão levando um terço do que eu comentei anteriormente, então a chance dessa viagem
em dar errado é gigantesca. Enquanto os amigos dirigiam em direção à tempestade, James começa a ficar meio relutante, já que estavam demorando mais do que o tempo previsto para chegar na tempestade. O problema é que essa pequena distração fez com que o Jay perdesse atenção na estrada, fazendo ele atropelar um cara por acidente. Desesperados, os amigos desceram do carro para checar se o cara ainda estava vivo, e para a infelicidade deles, o homem parecia ter batido as botas. Com isso, James liga para as autoridades para pedir ajuda, mas não sabia informar muito bem onde exatamente eles estavam. Até que no meio da conversa, ele simplesmente é atingido por um headshot, vindo de alguns cultistas mascarados que estavam nas redondezas, que aparecem e começam a perseguir os outros dois sobreviventes, que acabam se separando no meio da correria e dos sons de tiro. Jay vai até o meio do mato e desliga a câmera por um tempo para não chamar atenção. Quando os cultistas vão embora, ele segue o caminho pela floresta, tentando encontrar o Alex, e acaba chegando até uma construção abandonada no meio da floresta, onde percebe que estava cercado de figuras encapuzadas. Sem ter escolha, o cara entra na construção abandonada e se esconde em um canto até que os cultistas passem reto por ele novamente. E aí ele sai pela construção completamente perdido e sem fazer ideia de como achar a saída, até que ele começa a ouvir alguns choros e vê pichações estranhas de pentagramas nas paredes, com frases como Satã vive. E como se isso já não fosse assustador o suficiente, Alex aparece do nada dando um baita susto no Jay, e juntos eles começam a procurar uma saída daquele labirinto de corredores. Só que quando mais fundo na construção eles vão, piores os grunhidos ficam, até que eles chegam em uma área que parece muito ser uma zona de ritual, e seguindo em frente eles escutam um rugido assustador. Até que Alex abaixa sua guarda e é puxado para as trevas por uma criatura, que depois de finalizar o jovem, passa a perseguir o Jay pelos corredores. Mas por sorte, o cara consegue sair dali inteiro, mas enquanto procurava uma saída, o cara começa a ser perseguido novamente pelos cultistas. Só que Jay é o Neymar dos Estados Unidos e dribla todos eles, conseguindo voltar até o seu carro. Porém, quando ele liga os faróis, Jay percebe que estava cercado, e aquele é o seu fim. Com isso, vemos pela câmera de fone de ouvido que os cultistas o levam até o local do ritual e desconectam a sua cabeça. Em seguida, o líder diz que o objetivo estava completo e que seu Lorde agora estava entre eles. Por fim, vemos ele usando as chamas de uma fogueira, dizendo que agora poderiam abrir o portal para a eternidade. E a última coisa que vemos é um vórtice de fogo se abrindo entre eles. Com o fim dessa gravação assustadora, voltamos para o Cole, que estava ficando paranoico depois de ver tanta bizarrice em uma única noite. E aí ele escuta sons vindo do andar de baixo e vai checar se tinha alguém por lá. Cole tenta contatar a central novamente, mas seu rádio simplesmente não funciona. Do nada ele ouve uma voz vindo do andar de cima, mas quando sobe, além de alguns ruídos estranhos vindos do quarto, ele não vê nada. Então o cara dá play na próxima fita. Ok, essa situação de ser perseguido em uma floresta que você não conhece é um pouco complicada de sobreviver, mas podemos começar evitando gritar, para que os cultistas não saibam nossa localização. Além disso, desligar as luzes mesmo que seja perigoso, também é essencial para que não sejamos avistados a longas distâncias. E aqui uma câmera com visão noturna nunca fez tanta falta, né? Eles já iam procurar um tornado durante a noite, não custava nada ter uma também. Em seguida é só nos escondermos na mata, em alguma gruta ou no meio da vegetação até que os caras vão embora, porque voltar até o carro não é uma opção, pois se os cultistas forem espertos, é óbvio que eles ficariam esperando um sobrevivente tentar voltar para o veículo. Então o melhor a se fazer é se esconder e fazer o caminho inverso ao veículo, seguindo a estrada a pé mesmo até achar ajuda. E claro, temos que pegar gravetos afiados e pedras para usarmos como arma em caso de conflito, o que seria útil principalmente dentro daquela construção abandonada, onde seria mais fácil pegar os caras desprevenidos e finalizá-los. Mas ficar parado em posição fetal até o dia raiar não seria uma má ideia em um caso assim, afinal, dificilmente os cultistas continuariam o que estavam fazendo com a luz do sol. E por falar no prédio, era muito importante não sair gritando e falando alto como eles fizeram no final. Isso porque o eco poderia chamar a atenção dos cultistas e do que mais estivesse vivendo ali dentro. Mas o problema é que assim que eles se perderam na floresta e dentro da construção, as chances deles sobreviverem eram mínimas, principalmente porque os cultistas pegaram a única forma que eles tinham de escapar dali, que era o carro. E eles estavam armados, enquanto Jay e seus amigos não tinham nenhuma forma de se defender, fora o demônio que se escondia pelas redondezas. Então é praticamente impossível esses caras saírem dali com vida. E falando do Léo, eu não sei como é que o cara viu aquele bilhete da garota que se finalizou e continua dando play nas fitas sem nem tentar sair da casa. Isso não faz o mínimo de sentido, a menos que o cara esteja sendo subconscientemente controlado por alguma entidade que não conhecemos. Na terceira gravação, conhecemos Daniel, um cara que se mudou para Bettsburg, na Pensilvânia, há mais ou menos 3 semanas. E o coitado vem ouvindo barulhos muito estranhos vindo das árvores no fundo da sua casa. E o cara até tentou contar para sua esposa Kate o que estava acontecendo, mas ela o acusou de estar usando drogas novamente, e por isso pegou sua filha Sarah e foi embora ficar com a mãe por um tempo. Por isso ele decidiu documentar as coisas para provar a Kate que não tinha voltado a usar tóxicos e mostrar que tinha algo muito estranho acontecendo nas redondezas. Daniel até conversou com 2 dos seus vizinhos para saber se algum deles também ouviu os sons, mas ambos disseram que não perceberam nada de diferente. Sem saber mais o que fazer, Daniel publica seu caso em um fórum de histórias bizarras da Pensilvânia, e logo um homem chamado George entra em contato, passando seu número de telefone para contar ao Daniel o que achava que estava acontecendo. E quando liga para o estranho, George lhe conta que apesar de não poder ajudar com o problema, ele sabia mais ou menos ao que ele estava relacionado, já que em
1989, um novo pastor chamado Simon Marsh chegou na cidade, e Simon montou uma pequena igreja no terreno atrás do prédio do Daniel. Até que em 1991, quando George completou 20 anos, o pastor organizou um evento de Halloween para as crianças na sua igreja. Porém, quando deu 3h30 da manhã, um dos policiais locais foi até a igreja para ver como seu filho estava, e lá ele encontrou 12 crianças sem ouvidos, olhos e línguas, com papéis em suas mãos, que diziam o seguinte: não ouça o mal, não veja o mal, não fale o mal. E aí Daniel pergunta o que aconteceu com Simon, mas George não sabe dizer, já que quando chegaram lá o cara tinha simplesmente desaparecido, e o único sobrevivente do massacre foi seu próprio filho de 2 anos, que foi encontrado chorando no berço, e ele foi adotado por um casal em uma cidade vizinha. Intrigado, Daniel pergunta como George sabia disso tudo, e ele revela que uma das crianças era sua filha. Com isso, o cara encerra a ligação, deixando Daniel com mais perguntas do que respostas. Quando chega a noite, Daniel decide deixar sua câmera gravando na janela para captar os sons, e podemos ouvir nitidamente gritos de crianças misturados com algumas pancadas fortes vindo da floresta. Então, quando amanhece e o cara vai checar as filmagens, o homem percebe que os barulhos pareciam cada vez mais perto da sua janela do que nas noites anteriores, e decide que era hora de achar evidências concretas sobre o caso antes de confrontar a sua esposa. Então, com algum tempo de pesquisa, Daniel encontra uma matéria falando sobre o tal pastor Simon, até que recebe uma ligação de Kate, perguntando se sua filha tinha esquecido a boneca favorita na casa, e o cara conta que sim, e pede para ela ir buscar pessoalmente para poderem conversar. Só que Kate recusa, pois não queria passar por todos aqueles traumas de novo. Porém, seu marido garante que não estava usando drogas e fala sobre o caso da igreja, mas isso só faz a mulher ter certeza de que o cara estava ficando doido, e desliga pedindo pra ele só conversar com ela quando parar com toda essa besteira. Bom, aparentemente o espírito do padre demoníaco ou das crianças parece estar assombrando o local, já que a manifestação espiritual em forma de batidas, sons e ruídos é a mais conhecida de todas. É uma clássica manifestação de poltergeist, e galera, mesmo não acreditando muito nessas coisas, eu não recomendo ir até um lugar amaldiçoado por nada nesse mundo. Isso porque sua simples presença no local pode supostamente irritar os espíritos e fazê-los te atacar ou assombrar, o que eu acho que não seria nada legal. Afinal, mesmo que você não acredite, não é bom testar para ver se existe, né? Mas como o objetivo de Daniel é provar sua inocência para a esposa, ele precisa adquirir provas para isso. O vídeo já seria algo, e ele poderia mandar para ela, além de pesquisar sobre os acontecimentos na internet, e mandar para a esposa. E se o cara quisesse ir realmente a fundo, ele poderia comprar alguns equipamentos para detectar presença paranormal na área, e usar isso para convencer a Kate a acreditar nele, como gravadores de voz EVP, que são capazes de captar sons que nossos ouvidos não conseguem, incluindo vozes do além, medidores de campos eletromagnéticos, já que muitos dizem que fantasmas deixam uma assinatura fantasmagórica no ambiente, que só pode ser captada por esses aparelhos, câmeras térmicas para detectar massas de temperatura se movendo no ambiente, pois acredita-se que os espíritos mudem a temperatura ao seu redor. E por fim, a tão famosa Spirit Box, que especialistas acreditam ser um aparelho capaz de captar frases e informações passadas pelas entidades. Isso tudo pode ajudar a reunir provas que ele tanto quer, mas além de todos os equipamentos serem caros, também tem o risco dos fantasmas não gostarem nada da sua presença e atacarem ele. E com algumas informações sobre o caso, o Daniel deveria pesquisá-las na internet para achar qualquer matéria ou caso semelhante. Isso junto às gravações de sons feitas pela câmera, já seria o suficiente para sua esposa ter uma ideia do que estava acontecendo, e poderia ser o bastante para provar que o cara não estava mais usando tóxicos. Afinal, o fato dele ter apenas falado para sua esposa sobre os fantasmas e assassinatos logo após ela acusá-lo de usar drogas, isso tudo sem ter mostrado nada que pudesse provar sua inocência, só contribuiu para que ela tivesse certeza de que o cara estava usando umas paradinhas. Irritado com isso, Daniel decide ir pessoalmente até a floresta para ver se encontrava os restos da igreja, mas depois de andar muito, o cara só encontra um terreno com algumas partes queimadas, e acredita que ali ficava a igreja, só que os moradores devem ter queimado o local depois dos acontecimentos, não deixando sobrar qualquer evidência. Sem respostas, Daniel volta para sua casa e encontra a porta aberta, o que deixa o cara meio preocupado, mas depois de checar todos os cômodos e não encontrar ninguém, ele fica mais tranquilo. Até que do nada, Daniel começa a passar extremamente mal sem razão nenhuma, e com medo de que algo ruim estivesse acontecendo ao seu redor, o homem coloca um alarme na porta para o caso de alguém tentar entrar, e coloca novamente a câmera na janela para captar os sons que vinham lá de fora, e podemos ouvir algo saindo da floresta e entrando no prédio de Daniel. Só que quando ele menos esperava, o alarme da porta começa a tocar, e a porta estava aberta novamente. Assustado, o homem checa todo o local para ver se encontrava alguma coisa, mas quando não vê ninguém, ele liga para a polícia pedindo ajuda, até que escuta a voz da sua filha lhe chamando do lado de fora, e dizendo que achou a origem dos barulhos. Sem pensar duas vezes, Daniel pega a lanterna e corre até a floresta, onde ele encontra a boneca da filha, jogada no meio do mato, percebendo que talvez a garota realmente
realmente pudesse estar ali, e ouvindo sua voz lhe chamando, Daniel adentra cada vez mais na floresta. Só que quanto mais fundo na mata, mais doente o cara se sentia, a ponto de vomitar enquanto ouvia o badalar do sino de uma igreja que nem existia mais ali. E sem enxergar um palmo na sua frente, ele acaba tropeçando e derrubando a lanterna, que quebra, deixando Daniel na escuridão completa, e sem perceber a figura que lhe seguia nas sombras. Depois de caminhar por muito tempo seguindo os sons de sino, o cara acaba encontrando a igreja abandonada da qual George lhe contou. E ao ouvir a voz da sua filha vindo de dentro da construção, Daniel não hesita em invadir o local para salvar Sarah. Porém, lá dentro, ele vê um vulto se movimentando pelos corredores, e pensando que era Kate, o cara ignora as evidências de atividades paranormais, subindo as escadas e encontrando uma série de desenhos bizarros, e uma sala com um projetor tocando um desenho animado antigo. Em cima da mesa, o cara encontra um recado, dizendo o seguinte: não ouço o mal, não vejo o mal, não fale o mal. Apavorado, ele tenta ir embora, mas dá de cara com o pastor Simon. Então ele pergunta cadê sua filha, e Simon lhe revela uma verdade assustadora, pois Sarah era sua neta, já que Daniel era seu filho que viveu com ele na igreja por anos, e só foi poupado do ritual por ser muito novo e não estar pronto. Mas agora que ele voltou para casa, eles podiam terminar a profecia. Com isso, Simon parte para cima de Daniel e arranca seus olhos e língua, arrastando o cara para a escuridão, e dizendo que agora que o ritual estava completo, todos poderiam ficar juntos novamente. Ok, esse cara definitivamente tinha que melhorar a segurança da sua casa antes de qualquer coisa, ou se mudar logo que é mais fácil. Não basta colocar um alarmezinho debaixo da porta, o ideal seria pedir para trocar as fechaduras, já que quem quer que esteja abrindo estava fazendo isso facilmente e sem fazer barulho, então provavelmente tinha a chave da porta. E como o homem não tinha uma boa relação com a sua esposa, era bom se prevenir e colocar travas magnéticas nas portas. Outra coisa que o cara fez de errado é sair imediatamente do quarto assim que o alarme disparou. Isso porque se realmente fosse um invasor, galera, a pessoa poderia estar armada e finalizar o Daniel. O melhor a se fazer seria bloquear a porta do quarto e ligar imediatamente para as autoridades. Além disso, o cara provavelmente mora sozinho nesse prédio, porque é impressionante que nenhum dos vizinhos tenha saído para ver o que estava acontecendo com o alarme alto daquele tocando. Se bem que o senso de autopreservação desse cara é absurdamente ruim. Afinal de contas, ele sabe que tem espíritos de crianças na floresta e não faz ideia de quais as capacidades dessas entidades, que podem muito bem ter o poder de imitar vozes, e estar usando a voz da Sarah apenas para atrair ele até a floresta, porque não faz nenhum sentido a menina ter ido parar ali do nada, já que ela estava com a Kate. E dificilmente a mulher iria fazer uma visita ao seu marido, depois daquela discussão. Imagina levar a criança junto. Ir até a floresta já é estupidez, mas entrar numa igreja amaldiçoada é mais ainda. E levando em conta que o Daniel fazia parte de uma profecia, e que o pastor estava praticamente controlando a sua mente e o influenciando a ir até o local, assim que o Daniel entrou ali, suas chances de fugir são zero, principalmente depois que ele ficou cego, pois além de não conseguir enxergar o caminho de volta, o cara ainda estava sem ajuda e não conseguiria gritar por socorro. Voltando ao Cole, assim que ele acaba de ouvir a última fita, o cara fica em choque com tudo aquilo. Porém, tudo piora quando o policial começa a ouvir barulhos vindo do quarto. Então ele saca sua arma e finalmente decide checar os armários para ver se alguém estava se escondendo ali. Só que os sons começam a vir da sala junto com um sussurro incompreensível. E quando se aproxima da sala, ele vê uma figura sentada na poltrona, e a criatura diz que ele não poderá sair dali nunca mais. E assustado, o homem tenta fugir pela porta, mas é teleportado para dentro da casa novamente. E com isso, percebe que estava preso em um loop, pois toda vez que ele tentava fugir pela porta, ela o teleportava para dentro da casa, até que do nada ele vai parar em um banheiro, e ao abrir a cortina do box, ele encontra o corpo de uma mulher já em decomposição. Com isso, o cara corre pela casa procurando uma saída, e chega até a garagem para tentar abrir o portão, mas o botão não funciona de forma nenhuma. Frustrado, ele começa a atirar nas paredes, mas as balas nem sequer arranham a casa, até mesmo o portão não parece ser afetado pelos tiros, então ele tenta forçar a saída usando uma pá, só que isso também não dá certo. Sem outra opção, Cole tenta quebrar a janela do carro para arrombar o portão com um veículo, mas ele quase morre de susto quando algumas mãos batem no vidro, e com medo de ser capturado, ele volta a correr pela casa, mas percebe que a figura do banheiro agora estava tocando piano ao seu lado. Então a entidade começa a perseguir o policial, que ao tentar fugir novamente, vai parar dentro de um dos quartos, onde percebe uma entidade lhe encarando no espelho, mas quando se vira não tinha ninguém, até que a porta do armário se abre, e o cara começa a ouvir um choro abafado vindo lá de dentro. Nesse momento ele diz que era policial e podia ajudar, mas que para isso precisava sair dali, só que a entidade avisa que ele não poderia ir embora, e parte para cima do oficial, que até tenta fugir, mas é transportado para outro dos quartos, onde a bateria de sua lanterna começa a acabar. Porém, seu sangue gela quando ele vê uma figura embaixo de um lençol, que se levanta revelando ser uma boneca humana macabra, que arremessa Cole para fora do quarto e esmaga sua cabeça. E a última visão que temos é da criatura bizarra que se arrasta na escuridão. Na manhã seguinte, a câmera corporal de Cole foi encontrada no endereço que foi passado para as autoridades. Mas o mais bizarro de tudo é que não havia nenhum corpo no local, e principalmente, não tinha nenhuma casa. E é por isso que as filmagens se tornaram um mistério até os dias de hoje. Bom galera, é óbvio que não tinha como Cole sair vivo dessa depois de assistir a fita completa, já que aparentemente ela amaldiçoou o espectador, causando dois efeitos. O que vimos em Cole de ser atacado pela família que morava na casa e ficar preso no local, já que a fita finaliza todos que assistem, ou o efeito que vimos em Megan, que é de
deixar o espectador completamente insano, até que ele mesmo termine o serviço de finalização, se é que vocês me entendem. Como se não fosse suficiente, Cole ainda estava preso em uma casa que deve ser uma falha dimensional, conseguindo teleportar ele para outros cômodos, deixando o cara completamente preso, sem conseguir chamar ajuda pelo rádio, e sem qualquer outra forma de sair dali. E se fosse apenas isso, ainda daria para ele tentar sobreviver dentro da casa por um tempo, comendo os mantimentos da cozinha. Só que o fato de terem criaturas paranormais no local não aumenta em nada as chances dele sair vivo dessa. E sair gastando sua munição à toa em paredes e portões de aço também não ajudou muito o policial a se defender, fora a chance alta que essas balas tinham de ricochetear e feri-lo gravemente. Então assim que entrou nessa casa maldita e assistiu a fita amaldiçoada, Cole já estava condenado e não tinha como se defender ou escapar. Fala galera, se você fosse explorar uma casa assombrada e descobrisse que lá tem entidades de verdade, o que vocês fariam? Me contem aí nos comentários. E se um demônio musical fosse libertado e agora quisesse finalizar todos que escutam sua melodia macabra, o que você faria? Quer descobrir se Melanie conseguiu salvar sua filha dessa entidade maligna? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e tomem cuidado com as coisas que vocês veem por aí, pois se ela for amaldiçoada, vocês podem acabar batendo as botas.